Ei, você que tem mais de 50, é negro, tá acima do peso ou tem histórico familiar de câncer de próstata, fica comigo até o final porque esse vídeo é pra você. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, já clica aí, se inscreve no canal. Se você clicar aí no sininho, você não vai perder nada. Todas as vezes que nós colocarmos algum vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, ok? Quero te convidar ainda, se ainda não se inscreveu lá no Instagram, @drlarãojúnior, lá tem caixinha de perguntas, tem informações de qualidade para você, com posts, com vídeos mais curtos, né? Eu te espero lá no meu Instagram também, ok? Hoje eu tô aqui com essa camisa azul, com essa roupa azul aqui, para falar do Novembro Azul. Por quê? Porque esse é um mês de prevenção, é um mês de conscientização com relação ao câncer de próstata. Não sei se você sabe, mas o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, ok? E quando você olha em relação a todos os cânceres do homem, só perde para o câncer de pele. Estima-se que por volta de 80 mil homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata no ano de 2025. E cerca de 18 mil homens vão morrer de câncer de próstata. Ah, mas ainda câncer de próstata mata? Mata. Mata porque muitos são diagnosticados ainda numa fase tardia. Cerca de 20% dos homens ainda têm o diagnóstico do câncer de próstata numa fase tardia. No passado, é claro, era muito pior. 80% eram diagnosticados em fase tardia. Hoje apenas 20%. Mas ainda é uma quantidade grande de homens que perdem as suas vidas anualmente por conta do câncer de próstata. Então, se você é homem, tem mais de 50 anos, presta atenção. Esse é o mês de você procurar. Se você ainda não fez a sua rotina de próstata, esse é o momento de você fazer a sua rotina. Por quê? Se você tem um diagnóstico de um câncer de próstata numa fase inicial, as suas chances de cura ficam muito próximas de 100%. Se você tem um diagnóstico de um câncer de próstata numa fase tardia, as suas chances caem muito. Agora, se você tem um histórico familiar, pai, irmão, primo, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, o seu risco é maior do que o da população. E quanto maior o número de parentes com câncer de próstata, maiores são os seus riscos. Se você tem um parente, o risco não dobra, ele é 2,5 vezes. Se ele tem 2 parentes, o risco sopra 5 vezes mais do que a população normal. Se você está acima do peso, o seu risco também é aumentado. Então, o seu rastreamento, assim como a história familiar, tem que começar antes dos 50, ele tem que começar por volta de 45 anos. Por quê? Porque a obesidade ela aumenta o risco de mutações, ela aumenta o risco de degeneração do DNA e aumenta o risco de câncer de próstata, ok? Se você é negro, o negro para esse tipo de câncer, ele tem uma predisposição maior, um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. E quando acontece de ter um diagnóstico no negro, o tumor costuma ser um pouco mais agressivo. Então, se você preenche esses critérios, se você tem mais de 50, negro, obeso ou tem histórico familiar, você tem que começar o seu rastreamento o quanto antes, ok? A gente faz o rastreamento para toda a população? Não, a gente não faz para toda a população. Por quê? Porque não existe benefício de rastrear todo mundo, mas existem grupos populacionais que têm mais risco. Por isso que nós corremos atrás desse grupo. Por isso que o Novembro Azul é um mês de conscientizar para aqueles homens que têm o risco mais aumentado. Aí para o homem com mais de 75, para um homem com mais de 75, a gente só faz o exame se o homem tiver uma expectativa de vida de mais de 10 anos, se ele não tiver nenhuma comorbidade muito especial. Por exemplo, às vezes o cara é cardiopata, tem doenças, várias doenças aí que estão causando debilidade no seu físico, e esse homem não é um candidato a fazer um rastreamento. Então, o Instituto Nacional do Câncer recomenda que o rastreamento seja feito até 75, acima de 75 só se o homem tem história, se ele tem uma qualidade de vida, uma saúde muito boa, e ele vai ter uma expectativa de vida de mais de 10 anos, ok? E como que é feito esse rastreamento? Ele é feito através do exame digital retal, que é o famoso toque retal, é feito através de exame de ultrassom, E se o PSA e o exame de toque vier alterado, PSA, exame de toque e ultrassom vierem alterados, aí a gente progride para uma biópsia, ok? Agora, e se eu chego lá no meu doutor e ele fez o exame de sangue deu menos que 2, Dependendo da idade que você tem, não existe necessidade de fazer o exame de toque, porque o medo do homem é de fazer o exame de toque. Hoje existem exames, se é o seu caso, você está com medo de fazer o exame de toque, tem algum preconceito com relação a esse exame, existem outros exames, a gente faz curva de PSA, a gente faz a ressonância multiparamétrica, existem outros exames que podem evitar que você tenha que fazer o toque. Claro que o toque é um exame rápido, ele faz parte do exame clínico, mas tem homens que não querem. Então,
Para que você não fique desamparado, fala com seu médico, ele vai falar, olha, vamos fazer uma ressonância, então, ó, nós vamos fazer uma curva de PSA, nós vamos fazer um refinamento de PSA, e aí você vai conseguir, né, fazer o diagnóstico e evitar, né, complicações futuras, ok? E eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, né? Não se esqueça que esse mês é o mês do Novembro Azul, fique ligado, não deixe o câncer de próstata te derrubar, ok? Se gostou do conteúdo, já clica aí, né, no gostei, né, deixa o seu like, né, e manda para aquele amigo seu que já fez 45, que está acima do peso, ou então aquele amigo seu negro, ou aquele que tem histórico, você sabe que tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer. Manda para ele, porque esse vídeo é para ele.